Vamos ler a partir do versículo 58. O texto nos diz: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, receba o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Baseado nesses 3 versículos, eu quero, por um momento, ministrar a palavra nesse tema, entre a cruz e as pedras. Eu quero orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nesse momento é muito importante que você peça a Deus que fale ao teu coração. Momento para você agora não se distrair. Não é um momento para nós ficarmos caminhando, conversando. Momento para nós ouvirmos a palavra. Senhor, traga a iluminação que nós precisamos, Pai. Abra, Pai, a nossa mente para que a gente possa ouvir, Pai, a Tua voz. Venha nesse momento, ó Deus, ministrar a Tua palavra através da minha vida, para a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, fale ao coração dos Teus filhos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os Teus filhos, poderosamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos concluir a história de Estevão. Esse irmão nos ensinou muito. Ao longo de muitos domingos, nós estivemos mergulhados aqui em Atos 7. E ele nos ensinou muito sobre o que é que significa ser fiel a Deus. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. De toda a cristandade, depois de Jesus, ele é o primeiro homem a literalmente morrer por defender sua fé. Literalmente, ele foi fiel até a morte. Veja, em Atos 7, o que é que nós estamos vendo? O exemplo de um homem que foi totalmente dedicado, convicto daquilo que acreditava. Ele não foi um dos 12 discípulos, também não foi escolhido para ser um apóstolo de Jesus. Ele não caminhou e não esteve por nenhum momento próximo, fisicamente próximo de Jesus. Ele obteve uma intimidade, uma proximidade, através da sua fé, através do que ele ouviu, através do que ele viu Deus fazendo, Jesus fazendo na vida de pessoas que ele conhecia. Ele chegou até a igreja, ele se entregou de coração, de alma a Deus. Ele era um servo de Deus. Um homem comum como eu, como você, mas um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, com um lindo testemunho. Eu abro um parênteses, porque muitas vezes Deus faz isso. Deus levanta pessoas como Estevão,
eu diria servos. Deus levanta servos como Estevão para ensinar líderes, para ensinar pessoas importantes, que ocupam posições importantes. Deus levantou esse servo como um espelho para mostrar para as pessoas aquilo que eu chamo de o reflexo da vida de Jesus. Estevão é isso, um espelho da vida de Jesus. Vamos dar uma olhada no texto, antes de entrarmos nas lições de hoje. Olha o versículo 58. O texto diz: arrastaram-no para fora da cidade. Veja, não é por acaso que Lucas, que está escrevendo Atos, ele está e faz questão de deixar isso registrado. Existe aqui a primeira semelhança entre a cruz de Jesus e as pedras de Estevão. O que acontece com Estevão foi exatamente o que aconteceu com Jesus. O verso 58 diz que o levaram para fora da cidade. Exatamente como fizeram com Jesus. Quando foram crucificá-lo, levaram Jesus para fora dos muros da cidade. Duas constatações importantes sobre essa verdade. Primeiro, veja, eles tentaram eliminar o que eles não conseguiram controlar. Isso é uma prática bem comum entre aqueles que são religiosos, por exemplo. Quando não conseguem refutar o que eles fazem, eles tentam remover, eles retiram, eles exterminam. Silenciar aqueles que não são capazes de controlar. Fizeram isso com Jesus e agora estavam fazendo isso com Estevão. Uma outra coisa ainda sobre isso, veja, eles fizeram juntos o que eles não tiveram coragem de fazer sozinhos. O apedrejamento era uma execução coletiva. Não era uma pessoa que pegava uma pedra e que jogava. Não era uma pessoa que jogava várias pedras, mas eram muitas pessoas, cada uma delas com uma pedra, e todas elas lançavam essas pedras uma após a outra. O motivo de ser coletivo era porque ninguém queria se responsabilizar por aquele ato. Claro, afinal de contas, Estevão teria dado qual motivo para ser executado? Afinal de contas, o que ele fez de tão ruim assim? Então, para que não haja a preocupação de uma pessoa ir lá e executá-lo, quando você coloca todas as pessoas para fazer isso, você tem aquilo que você chama de falsa inocência ou crueldade compartilhada. Não há como você responsabilizar ninguém quando todo mundo está fazendo. Isso é muito comum em 2026, quando a gente, por exemplo, olha para as redes sociais. Pessoas que não têm coragem de falar pessoalmente com a pessoa, acaba colocando ali, jogando uma pedra ali, jogando uma verdade ali, e veja, e aí todas as outras pessoas começam a jogar as suas pedras ali, e na verdade, quando todo mundo fala, quando todo mundo joga uma pedra, a gente nunca sabe quem foi que jogou a primeira. Então ninguém é culpado.
eu diria que é uma covardia camuflada. Era isso que estavam fazendo com ele. Eles estavam sendo covardes. Quando escolhem o apedrejamento, era covardia, porque Estevão não teria dado a eles motivo para tanto. Muito pelo contrário. Aprendam uma coisa. Concordância não é o mesmo que verdade. Não é o fato de que todos estão falando ou fazendo é que isso é verdade, que você deve fazer. Não é porque todo mundo está com uma pedra jogando uma pedra é que você vai pegar a sua e jogar a sua. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Todos podem estar errados ao mesmo tempo. Vejam na sequência, o versículo 59 agora. O texto diz que enquanto eles apedrejavam Estevão, este orava, e a oração dele foi: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Novamente, Lucas está fazendo aqui de propósito. O autor, Lucas, ele faz questão de nos mostrar uma segunda semelhança entre a cruz de Jesus e as pedras de Estevão. As Escrituras nos mostram que Estevão entregou o seu espírito a Jesus. Jesus fez exatamente isso quando estava ali, prestes a ser morto na cruz. Ele entrega o seu espírito a Deus, ao Pai. Ele faz exatamente a mesma coisa que Jesus fez na cruz. E as semelhanças não terminam por aí. As Escrituras nos mostram, aqui no versículo 60, que Jesus... Veja, que Estevão faz exatamente como Jesus. Ele ora pelos seus assassinos. Olha o versículo 60. Caiu de joelhos, Estevão cai de joelhos, e ele bradou, ele gritou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Mais uma semelhança entre a cruz e agora as pedras. A oração que Estevão faz pelos seus malfeitores. A mesma oração que Jesus faz, pedindo ao Pai que tenha misericórdia daqueles que estavam ali fazendo o que estavam fazendo com ele na cruz. Essas semelhanças, elas não estão aqui por acaso, e eu diria que isso nos mostra uma lição valiosa. Veja, o que é discipulado? Discipulado não é você aprender sobre Jesus apenas. Discipulado é você se tornar um reflexo da vida de Jesus. É você aprender os passos de Jesus. É você andar como Jesus andou, como o apóstolo diz: olha, aquele que diz que está com ele deve andar como ele andou. Percebe? Um reflexo. A gente pode dizer que Estevão era, assim, um discípulo verdadeiro de Jesus. A vida de Estevão era um reflexo perfeito da vida de Jesus. Eu separei aqui pelo menos 3 lições importantes que nós encontramos em toda essa passagem. Veja, a primeira lição: a forma como vivemos fala mais alto do que qualquer palavra. Essa é a primeira lição que eu vejo nesse texto. A forma como a gente vive fala mais do que qualquer sermão, do que qualquer palavra.
verso 58. Vamos ler novamente. O versículo diz que as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, antes de começar a execução, antes do primeiro jogar a primeira pedra, ou conforme cada um ia para lançar as pedras, percebem, eles deixaram seus mantos aos pés de Jesus. Eles faziam isso por quê? Imagine aqueles mantos, aquelas roupas, muitos tecidos. Aquilo seria difícil, com tantos tecidos no corpo, lançarem as pedras com tanta precisão e força. Então eles tiram aquilo que poderia atrapalhar e eles lançam esses mantos aos pés. E Lucas, descrevendo o ato, ele diz, aos pés de um jovem que chamava Saulo. Saulo. O texto menciona aqui pela primeira vez na Bíblia o nome de Saulo, que depois seria Paulo, o apóstolo Paulo. Aqui, o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, que não era nem crente, nem discípulo de Jesus ainda, nem convertido ele estava aqui na posição de um assassino também. Saulo não lançou naquele dia uma pedra, mas ele consentiu com tudo o que estava acontecendo ali. Aliás, ele estava ali na posição de alguém que estava conferindo se Estevão verdadeiramente sairia dali morto. Eu abro um parênteses porque existem pecados que a gente comete atirando pedras. Existem pecados que a gente comete consentindo com aqueles que estão atirando pedras. O fato de você não sujar suas mãos não significa que você não é tão cruel quanto aqueles que fizeram isso. O que é que ninguém sabia ali? O que é que ninguém ainda tinha tomado consciência? Que enquanto aquelas pessoas deixavam os mantos aos pés de Saulo, a graça de Jesus também já estava sendo derramada na vida de Saulo. O que é que as pessoas ali não sabiam e não imaginavam? Quem Saulo, que aqui estava na condição de assassino, se tornaria pouco tempo depois desse ato. Ninguém ali imaginava quem ele se tornaria pouco tempo depois. O que é que Deus faria na vida de Saulo? E eu chamo a sua atenção, porque a vida de Saulo começa a ser marcada pelo Evangelho, não pelas palavras de Estevão, não pelo sermão tão bonito que Estevão pregou para o Sinédrio. As marcas do Evangelho, Deus começa a marcar Saulo, não com um sermão, não com palavras bonitas, mas com a postura de Estevão, o testemunho de Estevão. Enquanto ele estava sendo morto, Saulo estava ali com os olhos fitos, observando aquelas pessoas fazerem aquilo, e percebem a postura de um homem de Deus, a postura correta, ilibada, irrepreensível, a fidelidade de Estevão. Ali, Saulo começa a ser marcado. Como? Como um homem permanece fiel em tal circunstância? Como?
tão importante quanto a forma como a gente vive, é a forma como a gente morre. Como é que um homem poderia ter tanta fé e permanecer fiel à fé que ele tinha, recebendo tantas pedradas? Como alguém poderia ter tanta coragem, tanta ousadia desde o início e permanecer corajoso, mesmo diante de tantas pedras, de tanta crueldade? Eu pergunto, como é que alguém poderia orar por aqueles que estavam apedrejando? Como? Esse é um dos pontos talvez mais importantes de toda essa passagem. Saulo viu Estevão morrer do lado do bem. Talvez tenha ficado difícil para Saulo ver Estevão morrer do lado do bem e ele permanecer vivo do lado do mal. Você vê um homem morrer e permanecer do lado do bem, como é que você vai viver e permanecer do lado do mal? Eu me lembrei desse texto de Romanos 12, porque quem escreve Romanos foi o apóstolo Paulo, é o Saulo convertido. E vejam que o próprio Saulo, agora Paulo, anos depois, convertido, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, olha o que o mesmo Paulo escreve, quando ele fala para a igreja de Roma, ele diz assim: amados, agora já não é mais o assassino, mas é o crente. Ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que Paulo estava ensinando era simplesmente o que ele estava lá atrás vendo, vivendo, experimentando. Eu imagino que brasas vivas, numa linguagem bem popular, já usou essa linguagem? Queimei a cara. A vergonha, o arrependimento. Quando você espera, quando você faz o mal, esperando o mal, recebe o bem. É o que Estevão faz. Eu imagino que ali, naquele momento, enquanto aquelas pessoas traziam e jogavam os mantos, e cada um pegava uma pedra e jogava na cabeça de Estevão, e Estevão estava ali, no lugar de retribuí-los com o mal, o que ele faz? O bem. Na cabeça de Paulo, vendo aquilo queimava. Que vergonha. Que constrangimento. Isso é forte demais. A maneira como você vive, a maneira como você se comporta. Que bom seria que a maneira como a gente vivesse deixasse as pessoas com vergonha. Não pelos nossos erros, mas pela nossa bondade. Não por levarmos um soco no rosto e revidarmos, mas por oferecermos o outro lado. O mundo
não quer ouvir sermões. O mundo está cansado de ouvir palavras. O mundo quer ver sermões. O mundo está precisando ver palavras. Estevão nos mostra que muito mais importante do que qualquer palavra é a vida, é o testemunho. Veja, é exatamente isso que ele faz. Ele dá realmente a sua vida para ser um sermão vivo para todas aquelas pessoas. Vamos para a segunda lição que eu vejo ainda nessa passagem. Uma vida cheia do Espírito Santo refletirá Jesus em todas as estações. Em todas as estações. Observe isso. Estevão, em nenhum momento ele se concentra naquilo que as pessoas estavam fazendo. Em nenhum momento ele se concentra nas pessoas que o apedrejavam. Estevão permanecia com os olhos fixos em Jesus o tempo todo. O tempo todo. Às vezes eu vejo, às vezes nós percebemos pessoas que às vezes se concentram demais naquilo que as pessoas estão dizendo, falando. Você pode estar dando muita atenção para aquilo que estão falando de você e talvez não está dando tanta atenção naquilo ou naquele que tirou você da posição que aquelas pessoas estavam e colocou você em uma outra posição. No lugar de você se concentrar nas pessoas que estão falando de você, se concentre na pessoa que tirou você daquela situação, que tirou você daquele nível e colocou você em um outro nível. Se concentre nessa pessoa, que é Jesus. Quando você sabe que o que estão falando de você não é verdade, você não precisa se envolver. Você não precisa se justificar. Eu costumo dizer que a gente nunca precisa se justificar. Por quê? Porque, veja, a gente não precisa se justificar por os nossos amigos, porque os nossos amigos nos conhecem de verdade. E a gente também não precisa se justificar por os inimigos, porque os inimigos não vão acreditar na gente. O versículo 59 é maravilhoso. Olha o verso 59. Esse texto, ele vai enfatizar a violência, a crueldade daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, a postura de Estevão. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Enquanto eles atiravam pedras, Estevão orava a Deus. Enquanto eles jogavam pedra de cima para baixo, Estevão levava a sua oração de baixo para cima. Olha que maravilha. Somente um homem cheio do Espírito Santo, somente uma pessoa com essa intimidade, com essa profunda intimidade com Jesus, seria capaz de fazer isso, manter essa postura assim. Estevão, nós temos visto, ele tem aquilo que eu chamo de convicção, não a respeito só da vida, mas também a respeito da morte. Ele sabia que a morte era apenas uma transferência. Estevão sabia, ele tinha a convicção de que a morte, naquele momento, não era o fim da vida dele, mas era apenas uma passagem para um outro lugar, muito melhor do que aquele que ele estava.
Estevão sabia disso, que a sua vida na terra era uma vida passageira e que se ali o coração e o corpo dele parasse de funcionar, ele estaria simplesmente na presença de Deus, em um outro lugar muito melhor. O que ele demonstra aqui? E ele demonstra isso na prática. Ele está demonstrando algo do tipo: olha, vocês podem ferir o meu corpo, mas vocês não podem tocar na minha alma. Ele está demonstrando isso. Vocês podem ferir, destruir o meu corpo na terra, mas nenhum de vocês vai determinar onde a minha alma estará daqui a pouco. Nenhum de vocês será capaz de determinar onde a minha alma vai passar a eternidade. Estevão detinha esse tipo de convicção. Veja a única preocupação de Estevão, qual foi? Senhor Jesus, receba o meu espírito. É a única preocupação dele. Ele não está preocupado com o que vai ficar na terra. Ele está preocupado com o que vai acontecer depois dali. A preocupação dele é: Senhor, receba o meu espírito. A gente precisa disso. A gente precisa viver na terra na perspectiva de quem vai morar no céu. Estevão podia, talvez, orar pedindo: Senhor, vingue-me, se vingue por mim essas pessoas, veja o que elas estão fazendo, faça algo por elas que eu não posso fazer. Ele podia se preocupar com isso. O que ele se preocupa? Com a eternidade, com o espírito dele, com a salvação, a convicção de alguém que sabe que a eternidade é muito melhor do que qualquer ou das melhores coisas da terra. A eternidade é muito melhor do que o melhor da terra. É isso que a gente precisa. As pessoas podem socar o nosso rosto. As pessoas podem apunhalar a gente pelas costas. Mas a gente não pode deixar as pessoas tocar na nossa alma. A gente não pode sair da presença de Deus. O seu corpo aqui está sucumbindo. Ou seja, as pessoas podem fazer com você o que elas quiserem, mas você não pode deixar as pessoas impedir você de orar, impedir você de crer, impedir você de continuar firme, testemunhando, mantendo-se realmente numa postura onde você está ali, numa postura de um homem de fé, na postura de um homem de Deus. Nesse momento desesperador, se a gente tinha alguma dúvida, agora a gente não tem mais. A gente descobre aqui aonde o espírito de Estevão estava ancorado. Veja, irmãos, é isso. É na crise que você vai descobrir quem você verdadeiramente adora. Às vezes, a gente pode achar que adora a Deus, mas às vezes você descobre que você está firmado a um ídolo que você construiu com as suas mãos, e não a Deus. Quando a crise vem. Se é o Deus da Bíblia, e aqui nós temos Estevão mostrando o espírito dele ancorado no Deus da Bíblia,
e não em algo que ele mesmo criou, ele mesmo levantou, fabricou, não, no Deus da Bíblia, porque mesmo diante de uma terrível ameaça, mesmo diante de uma terrível crueldade, ele permanece firme, ele permanece inabalável. A circunstância, por mais difícil que foi, não foi capaz de roubar a sua paz. A circunstância, por mais difícil que foi, não roubou, aquela pressão não roubou a sua alegria. Ele permaneceu, ele não perdeu a alegria de servir a Deus. Ele não perdeu a paz no coração. Ele continua com os olhos fixos, focados em Jesus o tempo todo. Ele não deixa de orar, ele não deixa de ter misericórdia, ele não deixa. Veja, aquilo que estava acontecendo mostrar ou revelar algo diferente daquilo que ele sempre pregou com palavras. O que é que a gente tem aqui? Um homem cheio do Espírito Santo. Talvez uma das maiores revelações bíblicas do que é ser um homem cheio do Espírito Santo. É fácil, irmãos, a gente estar em paz, em um período de bênção. É fácil a gente permanecer fiel, quando as coisas estão indo muito bem. Agora eu pergunto a você, e quando aquilo que você ama está sendo ameaçado? Às vezes a gente pensa no Espírito Santo, e sempre, quando a gente pensa em Espírito Santo, a gente lembra de Atos 1, Atos 2, onde o Espírito Santo desce como fogo, visita aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo, e tudo isso é muito bonito, mas isso tudo não se resume ao Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que o cenáculo, é muito mais do que o fogo, é muito mais do que línguas estranhas, é muito mais do que você cair no chão, levantar do chão, cair de novo no chão. Aliás, essa é a parte mais fácil do Espírito Santo. E quando a gente tem que abençoar e não amaldiçoar, e quando a gente precisa perdoar e não se vingar, você sabe quando você está cheio do Espírito Santo, você reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é quando ela fica pulando, não é rodando. O Espírito Santo não se resume a uma toalha cheia de suor, suja, quando se passa nas pessoas e as pessoas caem. Essa é a parte fácil. Isso aí qualquer artista faz. Não é você tirar um paletó e passar nas pessoas. Isso é fácil. Eu quero ver você não bater boca com quem te critica indevidamente. Em vez de você bater boca, orar por aquela pessoa, perdoar aquela pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é quando o mal que fizeram por você não ocupa a posição principal na sua mente. É quando você não fica ali remoendo o mal que fizeram por você. Sabe por quê? Porque não há espaço na sua vida, você está cheio do Espírito Santo. Você não guarda o mal, você não guarda o rancor, você não guarda a amargura na sua alma. Por quê? Porque dentro de você, você está cheio. Quando estamos cheios, não há espaço para a gente guardar isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É quando você dá um bom testemunho. Não é tirar o sapato no púlpito.
Afinal de contas, até hoje eu não entendo por que as pessoas tiram o sapato no púlpito. Ser cheio do Espírito Santo é dar um bom testemunho, é pagar as contas, é não mentir para as pessoas, é não ser um caloteiro, é cumprir com as obrigações. Essa é uma pessoa de palavra, seja na vida, seja na morte. Aliás, isso tudo foi nos ensinado. Olha Atos 1:8. Antes do Espírito Santo descer, Jesus já havia dito. Ele diz: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, você está cheio do Espírito Santo quando você se torna uma testemunha em todos os lugares e em todas as estações. Uma testemunha. Sua vida é um testemunho vivo de quem você carrega. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. A maior prova de que a graça te alcançou é que a dor não te tornou cruel. Quantos são provas dessa verdade? Qual é a maior prova de que a graça alcançou você? É que a dor não te tornou cruel. Prenderam esse homem. Veja, prenderam Estevão. Pressionaram esse homem. Gritaram com ele. Humilharam esse homem. Desde o primeiro momento, humilharam ele. Acusaram ele do que ele nunca tinha feito. Inventaram, assim como fizeram com Jesus, inventaram um pecado, inventaram um erro, inventaram algo, apedrejaram esse homem, mataram esse homem, e ele não revida. E ele não se torna amargurado. E ele não fica em nenhum momento zangado. Ele continua firme, focado nos céus. Focado nos céus. Veja o versículo 60. Então ele caiu de joelhos. E ele bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, ele adormeceu. A metáfora que Lucas usa para descrever a morte, assim como outros escritores bíblicos, colocando a morte como adormeceu. Que metáfora! Diminui a força daquilo que aconteceu, porque foi isso que Jesus fez. Ele transforma a morte, algo terrível, em algo tão simples e pequeno. Por isso a gente pode dizer: aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. A morte deixa de ser um inimigo imbatível quando Jesus ressuscita e vence a morte. A gente sabe que nós vamos ressuscitar com Ele. Nós sabemos que a morte não é e nunca será um inimigo imbatível. A morte é apenas uma passagem. Nós dormimos aqui e nós acordamos nos céus. Consegue entender
A multidão, talvez olhando para Estevão, o que viu? Viu um homem fraco. Mas os céus viam ali um adorador. Tenha muito cuidado em menosprezar uma pessoa, chamando ela de fraca, sem antes saber se ela não é um forte guerreiro nos céus. Muitos daqueles que nós chamamos de fracos na terra são fortes nos céus. Muitos que na terra são tidos como covardes, nos céus são corajosos. Tenha cuidado. Lucas não deixa de registrar, ele faz questão de registrar, enquanto Estevão recebia as pedradas, ele orava pelos malfeitores. Meu Deus, isso é força demais, isso é grandeza demais. Suas palavras finais não foram vingança, foram misericórdia. Misericórdia. A nossa força não está no nosso braço forte. A nossa força não está na bravura que a gente grita com os outros. A nossa força está na misericórdia. Quando foi a última vez que você orou pelos seus inimigos? Quando foi a última vez? Irmãos, eu quero concluir. Pelos meus cálculos, entre a cruz e as pedradas de Estevão, a cruz de Jesus e as pedradas de Estevão, nós temos aproximadamente 8 anos. A crucificação de Jesus, Jesus morre, ressuscita, aparece para os seus discípulos e para mais de centenas de pessoas. Ele é assunto aos céus. Chega nos céus, ele cumpre a promessa e envia o Espírito Santo. Atos capítulo 1, capítulo 2. O Espírito Santo desce. Visita aqueles irmãos, aproximadamente 120 pessoas dentro do cenáculo, e todos ali cheios do Espírito Santo saem, e eles começam a pregar, e o Espírito Santo começa a encher e visitar e transformar a vida de muitos outros. Alcança em um momento a vida de Estevão. Estevão começa cheio do Espírito Santo a se envolver na igreja, a cumprir o seu ministério, até o dia em que ele é capturado, até o dia do seu julgamento, até o dia onde ele é morto, apedrejado. Entre a cruz e as pedradas, nós temos aproximadamente 8 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Estevão nunca viu Jesus pessoalmente. Ele pode ter conhecido pessoas que o viram. Mas eu pergunto para você, em uma época tão distante, como é que um homem que nunca tenha caminhado pessoalmente com uma outra pessoa consiga 8 anos depois lembrar com detalhes as palavras que aquela pessoa disse naquele momento de dor, como foi a cruz de Jesus? Eu pergunto para você. Olhe para a sua vida 8 anos atrás. O que você lembra? É possível que você guarde no coração algumas coisas ruins que fizeram com você. Mas como é que você vai conseguir guardar com tantos detalhes o que uma pessoa disse, que você não viu, mas que você ouviu, com tantos detalhes, por tantos tempos?
A nossa memória é tão fraca que Jesus deixou a ceia para a gente não esquecer que Ele havia ressuscitado e que Ele vai voltar. Porque se não fosse a ceia do Senhor, a igreja já teria esquecido isso. Ou talvez teria uma vaga lembrança. Para nós é fácil, nós temos as escrituras, mas como é que alguém que não tinha a Bíblia, que não tinha um tablet, que não tinha o celular, que não tinha inteligência artificial, que não tinha, veja, um livro, que não tinha uma anotação, como é que alguém grava o que Estevão tinha e disse? Com certeza ele não gravou. Com certeza ele não tinha um papel. Com certeza ele não estava ali replicando, reproduzindo algo que ele tinha ouvido. Não era isso. O que era isso então? Como é que ele simplesmente é um espelho? As pedras são espelhos daquilo que acontece na cruz com Jesus. Isso é o Espírito Santo. O Espírito que estava com Jesus é o mesmo que governava a vida de Estevão. O mesmo Espírito que regia e que governava. Veja, Jesus, enquanto faziam o que fizeram com ele na cruz, era o mesmo que governava a mente e o coração de Estevão, enquanto ele levava aquelas pedradas. É um reflexo. Consegue entender? Por isso eu digo que o Espírito Santo precisa preencher as nossas vidas, até nós nos tornarmos um reflexo de Jesus. Não é simplesmente aprender, não é simplesmente replicar, não é você ler e ler e ler e ler. Veja, você pode ler, você pode conhecer, você pode copiar, você pode marcar, mas se você não estiver cheio daquele que Jesus estava, cheio do Espírito de Deus que Estevão estava, você nunca será um reflexo. Você pode ser uma cópia, você pode ser alguém que vai só reproduzir, mas que no momento ali da prova, você pode não resistir sendo uma cópia. Agora, se é o Espírito de Deus, se é o Deus habitando dentro de você, não são as suas forças, não é o seu braço, você não vai precisar gritar, você não vai precisar temer, você vai continuar corajoso, porque você sabe que quem está com você é maior do que aqueles que estão com eles. Você sabe disso. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Coloque-se em pé, por favor. A vida de Jesus falava novamente na vida de Estevão. Eu quero encerrar dando a você essa imagem. Pense comigo. Você espremeu Estevão. O que é que saiu? Aqueles homens espremeram Estevão. O que é que saiu? Oração. Aqueles homens espremeram Estevão. O que é que saiu? Misericórdia. Espremeram perdão. Espremeram mais um pouco. O que é que saiu? Os céus abertos. Espremem mais uma pedrada. O que é que saiu? Jesus em pé à direita de Deus, intercedendo por ele. Espremeram Estevão. O que é que saiu? A glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Quanto mais espremeram, percebe? Que a gente seja cheio ao ponto
de quando formos espremidos, saia Jesus. Jesus. Espremidos, que saia Jesus. Se você está cheio dele, só pode sair ele. Não pode sair outra coisa. Não é de nós, é dele. Não era Estevão, era Jesus nele. Era o Espírito de Deus nele. Ele estava sendo apenas espremido. O que saía era o que ele estava cheio, cheio de Deus. Que a gente busque isso, ser cheio, para sermos um reflexo da vida de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Antes de fazer essa oração, enche esse lugar de adoração. Vamos parar mais uma vez nessa manhã. A grandeza de Jesus, o perdão de Jesus. Os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Abre os seus lábios. Mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Erga suas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã, Espírito Santo. Venha nos encher da tua presença. Venha transformar nosso coração, a nossa mente, Espírito Santo. Venha nos fortalecer. Venha nos encher da tua graça. Encha-nos, ó Deus, da tua graça nessa manhã gloriosa. Encha o nosso coração ao ponto de transbordarmos. Que o nosso testemunho glorifique o teu nome. Muito mais do que palavras. Que a nossa vida e a nossa morte sejam um reflexo da tua presença nas nossas vidas. Que nada e ninguém atinja a nossa alma. Que nada roube a nossa paz. Que nada tire a nossa alegria. Venha, Espírito Santo, encha-nos. Encha-nos. Que saia de nós todo sentimento ruim, toda amargura, todo rancor, todo sentimento e desejo de vingança. Deus, livra-nos, livra-nos, ó Deus. Pai querido, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas hoje. Que o Senhor possa, Pai,
abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que o Senhor possa salvar aqueles que atiram as pedras. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não conhecem o que nós conhecemos, eles não têm o que nós temos. Vem, ó Deus, nessa hora, leva-nos, ó Deus, como uma tocha viva nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tanto, obrigado por tanto. Segura nas nossas mãos, Espírito Santo, visita a tua igreja, encha os teus filhos da tua presença, Espírito Santo. Coloque muito mais do que palavras nos nossos lábios. Ó Espírito Santo, transforma a nossa vida, para que a nossa vida seja apenas um reflexo daquilo que foi a vida de Jesus. Ah, Pai, obrigado por tudo, por essa palavra, por tanto que o Senhor tem nos dado. É a nossa oração nessa manhã. A nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Aplauda Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Quantos foram abençoados? Louvado seja Deus. Cada domingo é um domingo especial na presença de Deus. Aqueles que nos visitam no final da celebração, se você não recebeu um abraço, um presente que a gente tem para entregar para você, se você está pela primeira ou já veio outras vezes, mas está nos visitando hoje, ali no final, à sua esquerda, antes de você sair à sua esquerda, nossos voluntários estão ali, você pode passar, receber um presente nosso. É muito bom receber a sua presença aqui, você pode voltar outras vezes. Essa casa é também a sua casa. Essa família também é a sua família. Fazemos parte da família de Deus. Amém, irmãos? Que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com você, hoje e para todos sempre. Quem ama Jesus, diga amém.